Quem pecou? É sempre aquela ideia, está aqui pagando porque já pecou em outra vida, os seus pais pecaram. Quem pecou, este ou seus pais? Eles não tinham ideia espírita de pecar em outra vida, mas os pais pecavam, os filhos pagavam. Para que nascesse cego, Jesus respondeu, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, isto é. Este não é o motivo de ele ter nascido cego, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, este sofrimento para se manifestar nele as obras de Deus. Às vezes nós perguntamos, porque sofremos tanto, não é? Adão pecou e nós é que levamos, é que o povo diz, não é? E nós é que estamos pagando, mas a Bíblia diz em Romanos 3:23, versículo que todos conhecemos, diz, pois todos pecaram. Em Adão não foi Adão sozinho que pecou, a raça inteira na decisão de se opor a Deus. A culpada foi a mulher, viu, irmão? A mulher é satânica. Não, mas ela é bênção também, porque foi por ela que veio Jesus, não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É interessante a maneira como Jesus curou este cego. De que modo ele curou? Versos 6 e 7 nos explicam. Dito isso, cuspiu na terra, Jesus cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, hoje os irmãos iam dizer, mas que isso é uma porcaria, onde é que você viu isso? Cuspir fazer lodo, passaram os olhos dos outros, mas Jesus é que fez. Eles aceitavam o homem de Deus. Muitos já sabiam que era o próprio Deus feito homem, outros não sabiam ainda, mas o aceitavam como profeta. Aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus queria ver também a obediência do cego. Ele poderia curar com simples, sabe? Mandar que fosse curado, que seria curado. Mas faz todo esse ritual, passa nos olhos do cego e manda ainda o cego ir lavar-se no tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nós perguntamos por que tudo isso. Há muitas coisas na Bíblia que não entendemos. A gente que rejeita a Bíblia porque não entende muitas coisas, não é? Mas nós não entendemos muitas coisas, não é da Bíblia quase que de tudo. Até as ações de Jesus, quando ele lavou os pés aos discípulos, está em João ainda no capítulo 13, no versículo 7, quando Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, Jesus disse, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Há muitas coisas que nós não compreendemos agora. Na nossa limitação, o homem, na sua vaidade, com a sua ciência, já de tantos de seus conhecimentos, não sabe, está dizendo uma coisa, outra e outra e outra, nunca compreende, a não ser pela palavra de Deus, que os mundos foram criados pela vontade eterna de Deus e salvo pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Mas uma coisa nós temos de compreender agora. Isso Jesus quer que nós compreendamos agora. É na pergunta que ele fez ao cego. Crês tu? Às vezes meu pai crê, minha mãe crê, minha família crê. Crês tu? Pergunta muito pessoal no Filho do Homem. Mas o que será que é crer em Jesus? Será que é só ler a Bíblia, é só ouvir? Não. Ouvir sermões é ouvir e entender. Não o simples ato de ouvir. Já falei para os irmãos que uma vez entramos
entrei numa igreja dos lepros, achando que estava entrando numa igreja de americanos ou de alemães, que era de lepros. Fiquei lá dentro, lá na frente, preso sem entender nada, quase 2 horas de culto. É duro. Ouvir eles não entender, é difícil. Por isso, em Apocalipse, os capítulos 2 e 3, na carta às 7 igrejas, que representam a igreja universal, toda a igreja, no final de cada carta, a mesma sentença: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido. Se tem esse pedaço de carne pendurado aqui, é carne, tinha, coloca, brinco, o carne, é uma coisa. Mas ouvidos espirituais que ouvem e entendem. Quantas vezes, como professor, eu via alunos me olhando assim, eu dando aula. Eu pensava que aluno atencioso, que aluno atencioso, a cabeça dele, o dela, estava longe da presente só com os ouvidões que não estavam ouvindo. Você mesmo deve ter essa experiência de estar conversando com uma pessoa, parece que a pessoa está dando tanta atenção e essa cara está longe. E você mesmo também, muitas vezes, faz isso. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O cego ouviu, o cego entendeu, vai lá, bate no tanque de Siloé. Viu, entendeu e obedeceu. Mas só o regenerado, meus irmãos, só o homem de coração regenerado, tocado pelo Espírito Santo, pode ouvir e entender. O homem natural pode até entender com inteligência, mas não entenderá pelo Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Isaías, no capítulo 29, no verso 13, Deus faz esta acusação contra o seu povo, através do profeta, dizendo: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Não é, mas às vezes tem todos os atos de religião, atos que parecem piedosos, que parecem cristãos, mas na verdade o coração da pessoa que realiza os atos mecanicamente, costumeiramente, está longe do coração da pessoa, longe de Cristo Jesus. E Paulo diz em Romanos 10:10, porque com o quê? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas como o nosso coração é tão duro, é tão enganoso, no dizer do próprio apóstolo, do próprio profeta, enganoso é o coração, esse coração há de ser um coração segundo Deus, o coração que Deus dá, porque o coração de carne, o coração dessa natureza, engana tanta gente. Só faz o que manda o seu coração, vá fazendo o que manda o seu coração, para você ver aonde você vai terminar. Por isso Deus promete em Ezequiel 36:26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Mas qual é o resultado de ouvir, de crer e obedecer? Porque Jesus se queixava do seu povo. Em Mateus 23:37, ele diz: Jerusalém, por falar disso é minha meta, a outra está lá em Jerusalém, faz uma semana, diz que está se esbaldando. Mas se quiserem entrar numa igreja de bermuda lá, autoridade não, aqui não. No
Jardim Bermuda aqui? Mas Jesus falou a Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Podemos ouvir a voz chorosa de Jesus, queixosa de Jesus, em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E Jesus se queixa: quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha. Jesus se compara a uma galinha, porque a galinha junta os pintinhos depressa debaixo das asas, quando vê o perigo, não é? Quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Mas viria o exército romano e esmagaria a cidade de Jerusalém. Jesus queria salvar, eles não quiseram. Quantas vezes Deus quis, Deus te chamou, Deus te criou, Deus te amou, Deus apelou para ti de todos os modos e tu não quiseste. O inferno existe, escolheste e fizeste o inferno para ti. Não por culpa de Deus, ficou o lamento de Cristo: eu quis, e vós não quiseste. Mas qual é o resultado de ir? Obedecer à vontade de Deus, entender a pergunta, é ouvir, crer e obedecer. A Bíblia diz: e voltou vendo. E voltou vendo. Para concluir, meus irmãos, que hoje não podemos ser longos, não é? Romanos 5, o apóstolo diz: justificados foi mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje encerramos, meus irmãos, esta palavra com a pergunta de Jesus: crês? Crês? Tu? No Filho? Eu sou presbiteriano. Não, a pergunta não é essa. É se crês tu no Filho do Homem. Os irmãos creiam, digam amém. Amém. Queria pedir ao pastor que cantasse o hino 366 ou 367. Vai agora. Vamos cantar o hino 367. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. O reverendo já pode se colocar aqui. Enquanto cantamos o hino, convido ao conselho, os presbíteros que estejam aqui à frente conosco, e as famílias, para que estejam postas aqui à frente. E em seguida, o cântico do hino 367, a palavra está com o reverendo Moacir para a ministração do sacramento do batismo infantil. Coloquemos-nos em pé e louvemos ao Senhor com o hino 367. Pediram para a minha família, inclusive eu posso vir aqui, vir na frente. Também junto com os presbíteros. Os presbíteros do meu lado e as famílias aqui.
conforme a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim fosse ela incorporada na comunidade daqueles com quem Deus fez aliança por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: para vós outros é a promessa, e para a vossa filhinha. Damos graças a Deus, Criador e Preservador da vida, por vos ter confiado a Alice como sinal e penhor do seu amor para convosco. A palavra de Deus nos ensina que todos nós nascemos sob o estigma do pecado, que não podemos, por nossos próprios esforços, libertarmos-nos de seus efeitos devastadores. Esse é, aliás, motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, como ele disse, para buscar e salvar o que se havia perdido. Está em Lucas 19, 10. Essa busca inclui a Alice e todas as crianças, filhas de lares cristãos, pelas quais Cristo também morreu. Foi ele mesmo que as convidou, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Na verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ela concorda. Marcos 10, de 14 a 15. E para que não restasse dúvidas sobre a inclusão de nossos filhinhos na igreja do Deus vivo, Paulo escreve: de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, isto é, não teriam sido purificados pelo sangue de Jesus, do qual o batismo é um símbolo e marca o início da carreira cristã. Paulo acrescenta: porém agora são santos. Eu vos pergunto, ela não pode responder aí, mas ela já é o reino do céu. Amém. Nós não estamos aqui só para apresentar a igreja, mas para recebê-la a comunhão da igreja. Amém. Em nome de Jesus. Então eu pergunto aos pais: credes em Deus Pai, o Criador de todas as coisas? Sim. Credes que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido? Sim. E credes no Espírito Santo, o qual falou pela boca dos profetas e dos apóstolos, e que desceu sobre a igreja para ficar com ela até a consumação dos séculos? Sim. E credes também na igreja? Não estou falando da igreja presbiteriana, luterana, metodista, estou falando da igreja, a igreja. Credes também na igreja una, santa, universal e apostólica, a qual pertencem todos os que pela fé foram batizados em Cristo Jesus? Sim. E quereis tornar esta fé conhecida e aceita pela Alice, desejando que para isso seja ela hoje iniciada na igreja de Deus pelo batismo, conforme mandou Jesus? Sim, quereis? Dever muito grande. Aquele é o outro meu visitante, o Tiago. Nós já estamos moços, não é? Mas ela não é. Queria convidar a igreja para aqui estamos mais do Edson, da avó, dessa igreja. O Moacir, o filho,
ato de recebimento pela fé em Cristo Jesus. Ah, mas a criança não entende nada. O batismo não é pelo entendimento da criança, é pela autoridade de Jesus. É isso que vamos batizar a Alice agora. E a água está quentinha. Acho que você poderia colocar um pouquinho de debruçado aqui, né? Geralmente o pastor pega a criança, mas a Alice está meio malandrinha. Alice, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rainha do batismo. Bom, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, recebe neste instante o ato que praticamos no nome santo e eterno de Jesus, recebendo esta criança a comunhão da tua igreja. Dá que um dia ela venha, pelo exemplo de seus pais, pelo lar no qual vai ser criada, pelo testemunho e compromisso da igreja local, que ela venha, Senhor nosso Deus, confirmar este batismo pela pública profissão de fé. Guarda a Alice, Senhor, durante todos os dias da sua vida, contra todas as investidas do mal. Preserva-a, ó Deus, livra-a de perigos, dá-lhe saúde e alegria para os seus pais, felicidade indizível nesses corações, e de todos nós, ó Deus, que recebemos a Alice em teu nome hoje. Aceita este ato de culto. Derrama do teu Espírito agora sobre ela. Toma posse dela, é tua, para sempre e eternamente, em